Olá, turminha, vamos continuar nossa aula de história. Agora lá, seguindo o conteúdo aí, na página 14, vamos a ela. Olha só, todas as profissões são importantes. Na verdade, nós já conversamos sobre isso e vamos estar sempre falando da importância. Todas elas. Trabalhar, gente, é uma ação, o quê? Mais característica, né? Uma das ações mais características de quem? Do ser humano. Para muitos estudiosos, o trabalho é o que define a nossa espécie, nos diferenciando do que? Dos animais. Então, você sabe o que é trabalho? Qual é a definição de trabalho? Ó, de maneira bem simples, podemos afirmar que trabalho é o quê? Trabalho é uma atividade, seja ela qual for, exercida por uma pessoa com o objetivo do quê? Com o objetivo de elaborar um trabalho, uma prestação de serviço, de algum tipo de serviço, tá bom? Em nossa sociedade, encontramos uma infinidade de tipos de trabalho. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, é mais importante. Todos são importantes. Se nós pensarmos, nós vivemos o quê? Numa sociedade em que o quê? Todo mundo precisa o quê? Se ajudar, né? Então, direto ou indiretamente, as profissões estão interligadas. Olha só, cada uma dessas categorias, elas recebem o nome, né? O nome de uma profissão. Depende do que a pessoa faz. Envolve o quê? Envolve os elementos próprios, as ferramentas que a pessoa utiliza, os equipamentos que ela usa, uniformes, o período local de trabalho, né? Entre outros aspectos. Então, nós podemos dizer que é muito importante vocês pensarem quanto isso, ó. A relevância, a importância de todas as profissões para quê? Para o funcionamento da nossa sociedade. Independente do valor que a pessoa ganha, né? Não é o seu valor quanto, ele trabalha lá na rua, trabalha, todos os trabalhadores merecem o nosso respeito, estão ali dando seu suor, estão ali trabalhando, lutando pelo pão do dia a dia, não é verdade? Ali, cada um com a sua profissão, não é verdade? Então, todos merecem respeito, né? Está garantido pela Constituição os direitos dos trabalhadores. Ok, gente? Agora aqui embaixo tá escrito assim, ó. Todas as profissões, olha lá os garis. Todas as profissões, de alguma forma, são importantes para a vida em sociedade. Imagine, por uma razão qualquer, o lugar em que você vive não contasse mais com os serviços dos garis. Então, não tinha mais limpeza na rua, não tinha mais recolhimento de lixo. Como que seria? Não, nós já paramos para pensar sobre isso. O que nós íamos fazer com o nosso lixo? Temos que pensar. Olha só. Ou então, se os cozinheiros, né? Aqui tá dando um exemplo de uma escola, que tem escola que faz comida, né? Deixasse de trabalhar. As pessoas ali daquela escola, geralmente escolas públicas, né? Não teriam o alimento. Tem muita criança que vai para a escola pública, além de estudar, vai porque também quer se alimentar ali, né? Não tem recurso para se alimentar. Então, aquele alimento que a escola dá é muito importante para a vida dela. Também seria preocupante se a gente não pudesse ser atendido por um médico. Então, já pensou? Você passa mal, aí você vai para o hospital, você vai para uma clínica, e aí chega lá, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem um profissional da saúde para te atender. Já pensou? Olha só no momento que nós estamos vivendo, a importância, né? A relevância aí desses profissionais da saúde correndo risco de vida, na verdade, mas ali firmes os médicos, mais pessoas, até os atendentes, todas as pessoas que estão envolvidas. Para você entrar no hospital, você vai ter que ser atendido por uma recepcionista, né? Então, tem todos os profissionais ali, médico, mas tem tanta gente, médico, recepcionista, enfermeiro, auxiliares, ajudantes, né? De limpeza, da parte administrativa. Então, para que tudo funcione num hospital, numa clínica, né? Tem muitos profissionais ali trabalhando para nos atender. Então, já pensou se esses profissionais não trabalham? Como que nós faríamos? Caso de doença, tá vendo? Então, na verdade, se nós pensarmos, todas as pessoas, né? Todas as profissões devem ser respeitadas e valorizadas. Ok? Então, aqui tá mostrando a imagem dos garis realizando a limpeza das ruas. Olha lá, isso aí, eles estão usando seu uniforme. Isso é lá da cidade de, olha lá,
Ó, na cidade de Sergipe. Na verdade, é de Aracaju, o estado de Sergipe. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, nós todos juntinhos, ó. Como é que nós podemos, né? Vamos pensar. Valorizar, respeitar todos os tipos de trabalho. Se nós pensarmos que nós vivemos num mundo, né? Onde todas as pessoas, né? Direto ou indiretamente estão trabalhando e o trabalho, acaba que um influenciando o outro. Olha, vamos pensar, já nos fez pensar, já pensou se não tivesse lixeiro? Como é que fazia? Como é que você ia fazer com o seu lixo? Já pensou em imundícia de todas as cidades? E aí? Nós pegamos nosso lixo, olha, tem pessoas que nem reciclam, já diminui o lixo se reciclar, né? Que daí já pega, já dá para um outro grupo de pessoas que vão reaproveitar aqueles materiais. Agora, e quem não recicla? Quem põe tudo no lixo? Aí mais lixo ainda. O que faz com tudo isso se ninguém vier recolher, né? Fazer a coleta coleta de lixo. E as ruas, como é que ficam? Já pensou? Isso do lixo. Dos médicos, nós acabamos de falar, e de tantas profissões. Todas as profissões, às vezes não é direta ou indiretamente, nos ajudam. Então, todas as profissões, elas fazem o quê? A sociedade funcionar, o mundo a funcionar. Então, de uma forma ou de outra, todos os trabalhos, né? Todos os tipos de trabalho são importantes e merecem o nosso respeito, né? Então, precisamos pensar nisso, respeitar as profissões. Lá na página 15, está falando agora um pouquinho sobre o trabalho do campo. Então, nós sabemos que grande parte de tudo aquilo que nós comemos, os alimentos que nós consumimos, vem de onde? Vem do campo. Além disso, a zona rural, né, que é o campo, são eles que produzem, né, e que extraem o quê? A matéria-prima, que nós já estudamos. Para quê? Com essas matérias-primas que são feitas, elaboradas, diversos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Algumas atividades praticadas no campo são de muito tempo, de milenar de mais de 1000 anos, né? Outras existem há mais de 500 anos. Na maioria dos casos, o avanço, né, das tecnologias, que bom que tem a tecnologia e cada vez mais técnicas vão ajudando no diferentes tipos de trabalho, né? Inclusive na zona rural, como nós já estudamos. Então, as tecnologias vão modificando os tipos de trabalho rural, né? Vão, às vezes, muitas vezes, facilitando o trabalho do homem do campo, né? Os quais podemos dividir esses tipos de trabalho do campo em 3 categorias. Nós podemos dividir em agricultura, pecuária e extrativismo. Lembra da agricultura que a Tia Bel falou? A agricultura é o quê? É o cultivo dos vegetais. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre ela. E a pecuária, vocês lembram? É a criação de animais. E o extrativismo, como é que é mesmo? Lembra? É a extração, a retirada de produtos naturais. Então, vamos falar um pouquinho mais aí sobre agricultura e pecuária? Olha aí essa imagem, olha lá. Olha lá os trabalhos aí, alguns trabalhos do campo, na zona rural. Vamos lá. Olha, os agricultores são responsáveis pelo cultivo de vegetais, entre outras funções. Preparam a terra, semeiam, plantam, cuidam da plantação e colhem a produção. Tudo que eles plantaram, eles colhem. Seu trabalho também pode, olha lá, envolver o armazenamento, guardar tudo aquilo, para poder depois ser vendido, né? O transporte, né, para transportar tudo isso, a distribuição e a venda dos produtos cultivados, também envolve o quê? O homem do campo. Então, eles vão ter que se relacionar, fazer relações e combinados com o quê? As pessoas que vão transportar para cidades, né, para os mais diferentes lugares, porque como nós já estudamos, nem tudo aquilo que é tirado dali é feito ali, é produzido ali, vem de outros lugares. Então, tudo tem o quê? Um processo, né? Então, tem a tirada, o plantio, né? O cuidado. Primeiro tem que ter o preparo da terra, né? Depois semeia, cuida, depois, né? Aí cuidam da plantação, depois colhe os produtos, aí armazena o produto. Às vezes é armazenado em outro lugar, porque aí às vezes a pessoa que plantou não tem um lugar para, que são os silos, né? Lembra? Aí tem lá um lugar para guardar aqueles grãos, aqueles alimentos, né? Então, às vezes vai para outro lugar, então vai precisar de transporte. Depois esse produto vai ser distribuído, vai ser vendido, né? O produto que foi cultivado.
A pecuária, por sua vez, ela abrange a criação de animais, como boi, porco, galinha, cabra, entre outros. Uma antiga profissão ligada a essa área é a do vaqueiro, né? Que tem o quê? Tem a missão de conduzir o gado nos pastos ou criá-los em estábulo. Lembra que é estábulo? Estábulo são áreas cobertas, são cercados, né? Onde abriga, onde ficam ali os animais. Hoje em dia, tanto a agricultura, né, quanto a pecuária empregam recursos tecnológicos modernos. Caso do computador, do drone, né, que é um veículo aéreo, né, não tripulado, que é controlado por controle remoto, né, e eles vão filmando, verificando tudo que está acontecendo naquela fazenda, principalmente em lugares muito grandes, né. Então, é uma nova tecnologia, as novas tecnologias chegando no campo. Olha a imagem A de cima, né, mostra o quê? Um agricultor, ele está colhendo rabanete, olha lá. E aqui embaixo está mostrando o quê? Uma pequena fazenda de criação de gado, olha lá. Então, nós estamos aqui estudando o quê? A agricultura, a pecuária. E agora nós vamos lá na página 16 falar um pouquinho sobre extrativismo, lembra? Então, olha só. O extrativismo é uma categoria que trabalha o quê? Que envolve a coleta, como a Isabel já tinha falado, e a extração de produtos naturais. Quais são eles? A madeira, olha lá, frutos, minerais, a pele, né? A pele de animais, folhas, sementes e tantos outros. No Brasil, turminha, esse tipo de trabalho geralmente é exercício, né? Exercitado aí por comunidades tradicionais de algumas regiões. Ou seja, o que é isso? São os povos ou grupos que vivem em um lugar por muitas e muitas gerações e possuem um estilo de vida muito ligado à natureza. Então, eles geralmente cuidam e acabam eles mesmos retirando os recursos da natureza, fazendo essa extração, que se chama extrativismo. Essas comunidades também apresentam outros aspectos em comum, como a transmissão oral. Então, elas vão ensinando de pai para filho, de filho para pai, né, oralmente, os seus conhecimentos. Para quê? Para preservar a natureza, para preservar os recursos da natureza, a realização das atividades. Para quê? Para a sua subsistência, né? Para a pessoa viver, né? Voltado ao quê? Ao sustento próprio. Então, subsistência é quando a pessoa pensa no quê? No trabalho voltado para a pessoa sobreviver. Então, todo mundo trabalha para quê? Para sobreviver, é o mais importante, né? Para se alimentar. E depois vem as outras coisas que nós necessitamos no nosso dia a dia. Mas o mais importante são o quê? Os alimentos, né? O básico. Entre os grupos tradicionais do nosso país, podemos citar quebradores de coco, né? Castanheiros, que são trabalhadores que realizam a coleta de castanhas. Essa atividade é exercida visando o quê? Visando o consumo para o comércio. Então, as castanheiros. Os marisqueiros, o que é marisqueiro? Marisqueiros são trabalhadores que realizam a pesca de frutos do mar para consumo e para o comércio, para vender. Mariscos, né? E o seringueiro? O seringueiro está mostrando até aí a imagem de um seringueiro. Olha lá, ele olha lá. Ele está fazendo o quê? O seu trabalho. O trabalho de um seringueiro é extrair o látex das seringueiras para a preparação da borracha. Então, a matéria-prima para fazer a borracha é isso aí, ó, o látex. Aí ele vai raspando a seringueira, olha lá. Na imagem observamos um seringueiro, que é um trabalhador responsável pela extração, retirada do látex, que é a matéria-prima da borracha, dos seringais. Então, olha lá. Olha lá, ele tá lá trabalhando, retirando, ele vai raspando a água, fazendo os caminhos e ela vai escorrendo dentro desses tipo de baldinhos aí, ó. Então, existem vários tipos de profissões, tanto na cidade, na zona urbana, como na zona rural. Logo abaixo, a imagem aí desse seringueiro, vamos escrever aí, juntinhos, vamos embora? O que é um agrônomo? Sabe o que é um agrônomo? Então, agrônomo, gente, é um trabalhador, vamos escrever? Envolvido com a melhoria e a conservação de plantas. Então, o agrônomo, ele se preocupa o quê? Ele se preocupa em melhorar e conservar as plantações. Então, algumas pragas que dá, aí a pessoa chama um agrônomo para ver o que pode fazer,
Então, é um trabalhador envolvido com a melhoria e conservação de plantações, com C cedilha. E o veterinário? Ah, tenho certeza que vocês sabem. Então, é um profissional que cuida da saúde dos animais. E o apicultor? Alguém já ouviu falar? Ah, o apicultor, ele é um ofício, né? Um trabalho ligado à criação de abelhas e à produção de mel. Então, eles têm lá aquelas caixas, né? Geralmente, eles vão com aquela roupa especial e eles o quê? Eles vão, o quê? Estão ligados, eles cuidam lá, fazem o lugar certinho para as abelhas estarem lá, né? Morando, né? E elas vão lá produzindo mel. Então, tem toda uma preparação para isso, né? O ofício, então, ligado à criação de abelhas e à produção de mel. Então, fala, apicultor é o ofício, o trabalho ligado à criação de abelhas, né? E por sua vez, à produção de mel. O que a abelha faz? Produz mel. E o piscicultor? Ai, o que é isso, tia Bel? Piscicultor ocupa responsável, a ocupação dele é pela criação de peixes. Piscicultor. Ah, conheceu? Então, piscicultor, a ocupação dele ele é responsável pela criação de peixes. Muito bem. E agora, na última página de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Vamos lá? Olha, regionalize-se. O que será? Então, temos aqui uma imagem, ó. Estudiosos analisam a plantação na região de Lucas do Rio Verde, lugar lá em Mato Grosso. Olha lá. Vamos ver o que eles estão estudando? Bom, Lucas do Rio Verde é uma cidade, olha lá em Minas, lá no Mato Grosso, longe, hein, gente? Então, Lucas do Rio Verde é uma cidade lá, que fica lá no Mato Grosso. Ela foi fundada em 1982, conta com cerca de 60 mil habitantes, muitos dos quais são trabalhadores do Sul, que foram viver no Centro-Oeste, então mudaram de lugar para outro. Por que será? Apesar de seu pequeno tamanho, a cidade é famosa, olha só por quê. Porque ela dá empregos, né? Olha lá, pelo emprego de tecnologia avançada no campo. Então, ali parece sempre tem trabalho. Então, às vezes a pessoa sai de um lugar em busca de trabalho. No resultado, né, a cidade enriqueceu, né, rapidamente nos últimos anos. Porque além da soja, principal ali do produto dessa região, seus habitantes também cultivam o milho, o algodão e o arroz. Na pecuária, destacam-se as criações de gado e porco. Então, esse lugar, então, enriqueceu com a zona rural, com o plantio, né, de alimentos, a pecuária, né? Olha só, indica a localização e o ano de fundação da cidade de Lucas do Rio Verde. Então, onde fica Lucas do Rio Verde? Então, você vai escrever aí. A cidade de Lucas do Rio Verde foi fundada vai lá buscar a informação, tá lá em cima, ó, em 1982. Foi fundada. E ela se localiza onde? No estado brasileiro do Mato Grosso. Pode tirar as informações aqui de cima, ó. Tá tudo aqui no textinho que nós acabamos de ler. E o 2. Apesar de seu pequeno tamanho, essa cidade tornou-se famosa. Por que será que isso aconteceu? Lembra? Apesar dela ser uma cidade considerada pequena, né? Essa cidade chamada Lucas do Rio Verde ganhou grande destaque devido ao quê? Ao emprego de tecnologias. Então, aí, com o emprego das tecnologias, na modernidade no campo, foi o quê? Foi avançando todo esse trabalho do campo. E aí, muito trabalho, e a cidade foi desenvolvendo, muitas pessoas foram passar a morar nessa cidade, muita coisa foi plantando, então a vida do campo ali foi se ampliando cada vez mais. Com o quê? Com o uso, o emprego das tecnologias, o uso das tecnologias fez aquele lugar, a vida do campo daquele lugar prosperar, crescer, se desenvolver e ficar muito conhecida, né? Então, os habitantes daquela cidade, a cidade enriqueceu, né? Cresceu e todo mundo conseguia trabalho ali naquela cidade, né? Do campo. A cidade tinha, as pessoas cultivavam milho, algodão, arroz, né? A pecuária se destacava, as criações de gado e de porco. Mas você pode colocar aí de uma forma resumida. Apesar de pequeno, o município, né, a cidade de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, ganhou grande destaque devido ao quê?
ao emprego das tecnologias para o avanço do campo. Então, colocando novas tecnologias faz com que muita coisa melhora, né? Tem que saber usar essas tecnologias, né? E agora, no último exercício da aula de hoje, quais são os principais produtos rurais dessa região? Então, vamos falar lá, ó, é a soja, o milho, o algodão, o arroz, aí também temos na pecuária a criação de gado e porco. Então, escreva aí, ok? Tiramos tudo do textinho que tá falando aí sobre a zona rural, essa cidade aí, que tem a zona rural em destaque, né? Uma vida do campo aí em destaque. Ok, turminha? E assim encerramos a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.